E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, é um prazer estar com você aí na sua casa. Hoje estou acompanhado de bons músicos aí, ó, o Banana e o Cabeça vão fazer uma sonzeira aí junto com a gente. Então, que você se sinta à vontade para cantar junto, para adorar o Senhor. Esse é um momento onde a liberdade é a melhor coisa que a gente tem, que o Senhor nos libertou do pecado e também nos libertou da morte eterna. Então, hoje é um dia para a gente cantar com alegria, mesmo aí preso na sua casa, é um dia para a gente cantar com alegria e adorar o Senhor. E a gente tem 3 músicas bem legais. Vamos lá? Como amo a tua lei, penso nela todo dia. Tua palavra viva está e me tem dado alegria. Lâmpada para os meus pés, esconderijo e escudo, aponta para quem tu és, vale mais que o ouro puro. A palavra viva está o quê? A palavra viva está dentro de mim. A gente, a palavra viva está, tua palavra viva está dentro de mim. Pelo som da tua voz, tudo tem o seu lugar. Tua palavra é salvação e o quê? E para sempre vai ficar. A palavra viva está, tua palavra viva está dentro de mim. Oh não, comigo. A palavra viva está, tua palavra viva está dentro de mim. Pelo som da tua voz, tem o seu lugar. Tua palavra é salvação e o quê? E para sempre vai ficar. Essa acaba secona, né? Essa acabou secona. Vamos pra próxima? Qual é a próxima? Quero brilhar Bora. por ti. 1, 2, 3 e... Quero brilhar por ti, Jesus, resplandecer a tua luz, tua presença sobre mim. Com trevas em todo lugar, precisamos da tua luz. Antes que o sol se apague, antes que a lua escureça, enquanto ainda carregarei tua glória aos confins da
dos tempos que passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Quero brilhar por ti, Jesus, resplandecer a tua luz, tua presença sobre mim, Quero brilhar por ti, Jesus, ser a tua luz, tua presença sobre mim. E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou David Virtuoso, MC2, e quero trazer uma reflexão da palavra com vocês. Vem comigo. Hoje eu quero ler o livro do profeta Isaías, no capítulo 6, um texto bem conhecido, mas também um texto que sempre me traz reflexões importantes sobre o Evangelho. E eu quero falar aí sobre essa caminhada de fé, de uma fé mais imatura para uma fé mais madura, baseado nesse texto de Isaías e no Evangelho todo, é claro, tá? Eu leio a Nova Tradução na linguagem de hoje, gosto muito dessa versão, e leio Isaías 6, a partir do 4. Diz assim: o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros, e com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Essa palavra é muito, muito interessante. Ela nos mostra aí a transformação do Isaías medroso no Isaías mensageiro, né? É um texto que, como eu já falei, me toca muito profundamente, que eu vejo o Evangelho ali. Mas em se tratando de caminhada de fé crescente, eu vejo aqui nesse texto de Isaías vamos dizer assim, um primeiro nível de fé daqueles que estão se aproximando de Deus. É claro que essa é uma experiência, essa narrativa de Isaías mostra uma experiência sobrenatural de Isaías. Uma experiência metafísica, uma experiência assim que eu acredito muitos de nós gostaríamos de ter, de ter essa experiência de ver Deus, mas que naquela conjuntura do Antigo Testamento, 750 anos de Cristo, na cultura judaica, ver Deus era ali um veredito de morte. Ver Deus era um atestado de morte. Por quê? Porque o judeu ali, o
aqueles que se diziam com fé em Deus, na perspectiva da fé judaica, eles diziam que se eles vissem Deus, eles iam ser fulminados, porque são todos pecadores. E essa é uma mensagem que a palavra nos traz, né? Que todos nós somos pecadores. Não há um só, né, homem que não tenha pecado, né? E Isaías, ele vê Deus, e a primeira frase que ele solta, que ele diz, que sai da sua boca quando ele vê Deus, ele diz: ai de mim, estou perdido. Né? Por que ele diz: ai de mim, estou perdido? Porque tem medo de Deus. Medo. E um primeiro nível de fé, quando nos aproximamos de Deus, nós nos relacionamos com Deus por meio do medo. O medo é um tipo de fé mais imatura, daqueles que não conhecem a Deus com profundidade. Nós podemos até no início, quando ainda estamos na ignorância com relação a Deus, né, se relacionar com a fé e com Deus por meio do medo, mas não podemos permanecer assim para sempre. Não é uma fé saudável, uma fé guiada pelo medo. Né? Pense bem, talvez alguns religiosos usem o medo para segurar fiéis, né? Talvez alguns religiosos, pessoas de má índole, vão usar o medo para controlar pessoas em determinados momentos, mas não é uma relação saudável com Deus o medo. É um primeiro momento da fé, né? Eu me lembro que no início, quando eu comecei a conhecer o Evangelho, nós cantávamos uma música que dizia que os olhos de Deus estão em todo lugar. E eu entendia essa música como se Deus estivesse me vigiando, porque se eu fizer uma coisa errada, Deus está vendo. Né? Quem é que nunca pensou assim, né? Quem nunca, né? Mas, na verdade, os olhos de Deus estão em todo lugar, e isso é uma narrativa poética da palavra, para dizer assim que os olhos de Deus estão em todo lugar para cuidar de nós, e não para jogar um raio, né? A fé pelo medo, né? Em algumas culturas religiosas haviam sacrifícios para acalmar o Deus irado que mandava o fogo, né? O que mandava o trovão, né? Essa é uma fé mais guiada pelo medo. Eu me lembro, inclusive, em Mateus, no capítulo 17, quando Jesus leva os 3 mais chegados para o alto do monte para orar, e eles têm ali uma visão, né, do Cristo transfigurado, e eles se jogam no chão. Por quê? Porque eles estão com medo. É um primeiro momento da fé. Mas o medo não pode ser aquele que nos guia na nossa fé para sempre. Talvez num primeiro momento, numa fé mais infantil, numa fé mais imatura, vamos dizer assim, a gente seja guiado pelo medo. Mas não é esse o interesse de Deus. Não é essa a intenção de Deus. Certo? E aí, nesse momento que Isaías tem esse primeiro medo, ele solta essa frase, ele confessa os seus pecados, porque há ali um arrependimento, né? Você imagina, sou um pecador, sou um homem de lábios impuros, vi Deus, Deus existe, né? Ao contrário do que muitos dizem que não há Deus, nesse momento Isaías tem uma certeza, Deus existe, eu estou vendo Deus, ai meu Deus, né? Imagine você falando isso, né? E aí ele confessa os seus pecados, ele diz: sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. Então, nesse momento, né, a narrativa diz que um anjo traz uma brasa do altar e toca os lábios de Isaías, exatamente onde ele diz que está o seu pecado. Mas essa brasa trazida do altar de Deus toca os lábios de Isaías, e aquela voz, ela diz assim: agora que essa brasa tocou os seus lábios, os seus pecados estão perdoados.
Veja a conexão clara com o Evangelho e com o Cristo. Há primeiro um medo, um pavor de ser da morte. Há depois uma confissão do pecado, um arrependimento e uma confissão do pecado, e depois há o toque daquela brasa do altar, ou seja, o Cristo. Quem é a única pessoa do universo que tira pecado do mundo? É o Cristo crucificado. Isaías, que depois vai escrever lá no capítulo 61 sobre Jesus na sinagoga, falando que o Espírito do Senhor está sobre mim, e no capítulo 53, onde Isaías vai escrever do Cristo crucificado, agora ele está sendo primeiro tocado pelo próprio Cristo, que tira o pecado do mundo. E ele é tocado por essa brasa, e o que acontece? Os seus pecados são perdoados. E aí há uma transformação do medo. Isaías dá um passo de fé agora, na sua caminhada de fé, ele se torna alguém mais, de uma pessoa mais infantil para uma pessoa mais madura na sua fé. Por quê? Porque ele confessa o seu pecado e ele é tocado por Cristo. A brasa do altar é Cristo. Aquela brasa toca os seus lábios, ele agora, de medroso, de apavorado, ele se torna alguém com temor. É alguém que conhece a Deus. E ele sabe agora que esse Deus que sabia que ele era um pecador e não matou ele, ou seja, ele conhece a Deus com mais intimidade, porque aquele Deus que ele achava que conhecia, que ia matá-lo por ele ser um pecador, mesmo ele confessando o seu pecado, Deus, ao invés de matá-lo, Deus vem e perdoa o seu pecado. Ou seja, há uma profundidade, há uma intimidade com Deus aí de Isaías. E ele conhece o Deus não matador. Não o Deus que veio para matar, mas ele conhece o Deus que veio para perdoar. Veja bem, há aí uma mudança de nível na fé com Isaías. É o mesmo que acontece conosco. Nós não podemos servir a Deus por medo. Talvez alguns religiosos vão incentivar o medo. Talvez algumas pessoas sigam e frequentem igrejas por medo, mas não é o ideal, não é o que Deus quer para ninguém, servir a Deus por medo. Deus quer que vocês sirvam a Ele, que nós venhamos a servir a Ele, conhecendo como Ele realmente é, não um Deus matador, mas um Deus perdoador. E aí, eu me lembro do próprio Pedro, que subiu com os seus 2 amigos próximos ao monte com Jesus, e Jesus foi transfigurado, foi transformado em uma outra epifania, uma outra experiência sobrenatural. E quando eles veem Deus, eles se jogam com o rosto no chão de medo. E Jesus diz assim: não tenham medo. Não tenham medo. Novamente, talvez a gente tenha medo de Deus, mas não é isso que Deus quer da gente. Porque o próprio Cristo fala: não tenham medo. A reverência. Quando a gente conhece a Deus como Ele realmente é, a gente se relaciona com Ele não mais por meio do medo, mas por meio do temor, que eu vou chamar aqui de reverência. O Deus que poderia me matar, que tem o poder para matar o mundo inteiro, Ele resolveu me perdoar. É uma relação agora de reverência. Eu me lembrei aqui agora de uma história de um rei indiano de antigamente, que era o rei mais poderoso da Índia naquele tempo, E diz a história que ele trouxe seu exército e devastou as terras próximas do seu reino, matou milhares de pessoas com seu exército e trouxe
até ele um mendigo, uma criança de 2 anos, né? Aproximadamente 2 anos, morta assim no colo, e se ajoelhou e se curvou e disse: ó poderoso rei, né? Você que é o mais poderoso dos poderosos, capaz de devastar milhões e matar milhões de vidas com seu exército. Faça-me com seu poder apenas este favor, devolva a vida dessa criança. Diz a história que esse mendigo que falou isso para esse rei da Índia na época, ele tocou profundamente esse rei, porque o rei humano é capaz de tirar milhões de vidas, mas não é capaz de ressuscitar nenhuma. Se você pesquisar, fazer uma breve pesquisa, você vai ver que esse rei da Índia, depois desse episódio, construiu asilos, escolas e fez uma série de obras na Índia que revolucionou a época, né? Essa história está registrada nos livros da Andrewian Cosmos, Mundos Possíveis. Mas o que eu quero dizer? Nós, com todo o nosso poder, nós não podemos trazer uma vida. Mas Deus, o nosso Deus, que tem poder de tirar vidas, ele tem também poder para restaurar vidas, ressuscitar. E esse Deus que ressuscitou Jesus e que ressuscita pessoas todos os dias das suas vidas insignificantes, vidas mortas. Esse Deus quer que você se relacione com Ele, não por meio do medo. Numa fé crescente, numa fé que vai amadurecendo. A gente sai do medo e vai para a reverência. Mas eu me lembro também de Pedro, né, no Monte da Transfiguração, dizendo assim: vamos armar 3 tendas aqui. Vamos ficar por aqui que está muito bom. Aí aquela voz vem e diz: não. Este é o meu filho amado, façam o que ele diz, né? E aí eles têm que descer do monte. Por quê? Porque se num primeiro momento nós tínhamos medo e nós começamos a nos relacionar com Deus com mais profundidade, vamos para a reverência, para o temor, agora nós vamos amadurecendo a nossa fé e nós não ficamos só na contemplação. Embora a contemplação e a adoração sejam coisas importantíssimas, e adoração não é só contemplação, é um sacrifício vivo. Agora nós somos chamados a dar mais um passo na nossa caminhada de fé, para uma fé mais madura. Nós somos chamados a fazer como o próprio Isaías fez, quando Deus pergunta: quem vou enviar? E aí, de um medroso, de um apavorado, ele se torna um homem que é reverente, mas que um homem que também é um homem corajoso. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, a primeira frase dele, ele disse: ai de mim, estou morto, eu vi a Deus. Depois da transformação, da confissão, do toque da brasa no altar, né, do arrependimento, ele está ali, ele está agora um homem corajoso. E a coragem é o nível de maior maturidade espiritual. Coragem para quê? Coragem para assumir a missão, para fazer aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. E aí cabe aqui uma pergunta: qual a sua missão? O que é que Deus quer que você faça? Você ainda está no medo? Você ainda está na reverência? Ou você já disse a frase que disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim? Eu me lembro novamente do próprio Pedro, que é o cara que estava lá com Jesus e acabou negando
3 vezes. Por quê? Por medo. Depois ele tem, né, o perdão do próprio Cristo. E Cristo, depois de ressuscitado, diz para ele e faz uma pergunta novamente: você me ama, Pedro? E aí ele diz: eu amo, eu amo, eu amo. E Jesus termina dizendo: cuida das minhas ovelhas. Ele tem o toque da brasa. Ele tem o toque do Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, ele é tocado pelo Espírito Santo. E esse toque do Espírito Santo faz do Pedro medroso um Pedro corajoso, um Pedro que sai anunciando. E já no capítulo 2 de Atos a gente vê Pedro anunciando o Evangelho para 3.000 pessoas, ou seja, a fé de Pedro deu um salto no encontro verdadeiro com o Cristo ressuscitado. Perceba, maturidade espiritual é sair do medo, ir para a reverência e passar com reverência para a coragem. Coragem de assumir a missão, coragem de renunciar a confortos, coragem para dizer o sim, coragem para se colocar à disposição, coragem para olhar para o lado e ver quem precisa de você, coragem para assumir a missão da igreja, coragem, coragem, seja corajoso. Você que está orando pela sua vida espiritual, você que está orando por maturidade espiritual, seja corajoso, assuma a sua missão, onde você estiver, diga para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus te abençoe e que você tenha coragem. O próprio Cristo, quando falou com os seus discípulos, ele disse: neste mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo e eu vou estar com vocês. Essas são as palavras do Cristo ressuscitado. Em que nível você está? No medo, na reverência ou na coragem? Agora é com você. Oi pessoal, tudo bom? A gente tá aqui, eu e a minha irmã Gênia, para fazer 5 perguntas em 1 minuto. Primeiro, obrigada por terem participado de mais essa reunião online. Agora vamos para as perguntas. 1 minuto, valendo! O que as pessoas precisam fazer agora que terminou a nossa reunião? Apertar o botão aqui embaixo. Isso. Curtir a nossa página. O que nós vamos ter na próxima quarta-feira? Uma live com o Pastor Walter. Aonde que vai ser essa live? Às 8 da noite. Na nossa página no Instagram. Quarta pergunta. O que as pessoas precisam fazer quando saírem de casa? Passar álcool e colocar a máscara. E a gente tá sozinho, mas não está sozinho. Sim. Tudo errado. A gente fica isolado, mas não fica sozinho. Ei, 10 segundos, conseguimos. Beijo e até a próxima. Tchau. Um beijinho e se inscreva no nosso canal. Usem máscara quando saírem de máscara e passem álcool. Não pode ir na casa dos outros. E segunda, beijo. Tchau. Oi, eu vim convidar todos vocês a participarem do Kids Online todos os sábados pelo Zoom. Nada normal é ser igual a ti. Especial é o que fizeste em mim. Mudou quem eu sou.
além do que se vê, além do entender e do que eu possa imaginar. Vem me mostrar quem tu és, quem sou eu, pra que eu possa mudar e te dar toda a minha vida, a minha história, me transformar. Nada normal é o que fizeste em mim. Especial é o que fizeste em mim. Mudou quem eu sou. Em tempo real, sem comercial, mudou minha vida e fez além do que se vê, além do entender e do que eu possa imaginar. Vem me mostrar quem tu és, quem sou eu, pra que eu possa mudar e te dar toda a minha vida, a minha história, me transformar. Fala pro Senhor. Vem me mostrar quem tu és, quem sou eu, pra que eu possa mudar e te dar toda a minha vida, minha história, me transformar.